aconteceu que, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada pescamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Palavra do Senhor. Amém? Amém. Graças a Deus. Deus plantou essa palavra no meu coração hoje bem cedo, quando eu acordei para a EBD. E a palavra era desapontamento, decepção. A decepção ou desapontamento, ele acontece quando alguma expectativa nossa falha, fracassa. A decepção é um sentimento inesperado que surge diante de uma surpresa desagradável. Ficamos desapontados quando os nossos planos e os nossos desejos a curto, médio e longo prazo são contrariados. Estamos constantemente sonhando e projetando e planejando, e quando alguma coisa dá errada, algo que nós não esperávamos acontece, isso cria uma frustração tão grande, uma decepção, um desencanto. E esse sentimento, por vezes, ele é capaz de abater a nossa vida. Essa decepção, numa certa área da nossa história, ela pode paralisar todas as demais áreas. Uma grande decepção amorosa, financeira, familiar, ela pode trazer uma mágoa tão grande para o nosso coração, capaz de aniquilar todos os demais sonhos que carregamos, imbuídos na nossa mente. O desapontamento é um sentimento que todos estamos passivos de sofrer a todo momento, a todos os dias. Desapontamento foi a coisa que mais Jesus sofreu nessa terra. E a todos os momentos da sua mensagem ele dizia: estou desapontado. Até quando isso vai acontecer? Por que você está fazendo assim? Você não deveria estar agindo dessa forma. Jesus se decepcionou com seus discípulos, mas eu não vejo Jesus em momento algum desistir da sua missão. Mas por vezes nós agimos de forma equivocada. Pastor, isso era muito relevante para mim, isso era muito importante, isso não podia dar errado, e deu. Estou desapontado, decepcionado com alguém, ou com alguma coisa, ou com alguma entidade, ou até mesmo com Deus. O fato é que nessa narrativa do doutor, do médico Lucas, o detalhista médico dos discípulos, alguém que andou ao redor dos discípulos de Cristo, mesmo não fazendo parte, não sendo contabilizado, ele andou com esses homens. Ele descreve de forma criteriosa, e somente ele descreve esta pesca desta forma. Em nenhum outro evangelho nós encontramos um sinótico dessa história. E ele diz para mim e para você nessa noite,
que Simão Pedro e os seus amigos pescadores saíram de casa, prepararam a sua nau, suas redes, suas iscas. Se fosse hoje, a caixa de isopor, o gelo, a vara de pescar, os mecanismos todos que o barco usa. E ele planejou uma grande pescaria. E ele planejou voltar para casa com mantimentos. Ele planejou voltar para sua família trazendo peixes que ele provavelmente trocaria por mercadorias, numa época em que eram raríssimas moedas. Mas a Bíblia diz que, havendo pescado a noite toda, ele não pescou. A sua versão diz a noite toda. Havendo passado toda a noite na pesca, havendo passado todo um período reservado para a pesca, quero crer se esmerando, tendo expectativa, esperançoso, sentindo em alguns momentos, vai dar, é agora, lança de novo, João, lança de novo, Tiago, lança do lado de cá, joga um barco mais para frente, joga ali, vamos mais para perto daquela pedra, joga ali, vamos para o outro lado de Genezaré, joga ali, joga a rede, puxa a rede vazia, joga a rede, puxa a rede vazia. E agora eles estão na praia, já de manhãzinho, e eles não pescaram. Como eles estão? Alegres? Felizes? Vamos fazer uma festa. Como você estaria no lugar deles? Diga: desapontado. E a minha pergunta para você, a pergunta que Deus coloca no meu coração para compartilhar com você essa noite é: como você age diante da decepção? Como você tem se comportado diante de um desapontamento, seja ele dentro de casa, na vida eclesiástica, ministerial, com seus vizinhos, com seus parentes, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, com seu corpo? Como você está? Você está se comportando a partir de uma situação inesperada que te desapontou, tirou sua direção, tirou sua flecha do lugar, te barateou, te deixou perturbado. Eu não sei o que faço, pastor, aconteceu inesperado, eu não sei como agir. Eu passei a noite toda, eu empreendi esforços, tem tantos anos que eu já faço isso, pastor, eu estou esperando isso, a minha expectativa era essa, eu comecei a ver o cumprimento da promessa, mas o certo é que hoje eu estou sem nenhum peixe na minha vez. Amém? Todos que estamos aqui, e até mesmo aqueles que estão ouvindo essa mensagem pela internet, também já enfrentaram isso. Todo mundo passa por situações desagradáveis, em que você planeja ir para um lado, e tudo acontece, parece que você tem que ir para cá, mas eu queria ir para cá, pastor, não era para ali, era para lá, e eu começo a me perder em devaneios, porque fui confrontado com uma situação adversa. Como você tem agido segundo essas situações que você certamente enfrentou ou vai enfrentar? Quando alguém te decepciona, quando alguém não corresponde àquilo que você esperava dela, sabe com quem a gente costuma se decepcionar demais? Com aqueles que a gente mais investe neles: filhos, cônjuge, pais, amigos. Sim ou não? Certamente você já se decepcionou ou está decepcionado hoje. Eu te pergunto: como você está agindo?
Como você age quando sua expectativa é respondida com uma surpresa desagradável e contrária? Como você age quando algo previsível se torna imprevisível e algo normal se torna anormal? Pastor, estava tudo bem. Eu não sei o que aconteceu. A minha família, pastor, a minha história estava sendo escrita em linhas paralelas. E de repente, pastor, eu já não sei mais nem o que estou escrevendo. Eu não sei mais nem que direção tomar. O que acontece quando você espera a saúde e aparece uma enfermidade? O que acontece quando você esperava compreensão? Pastor, eu só queria ser compreendido e foi abandonado. O que acontece quando você esperava receber amor e recebeu traição, ódio? Estou decepcionado, pastor. Era a última coisa que eu podia esperar dessa pessoa. O que acontece quando você espera uma família unida e passa por um divórcio? Decepção grandiosa. Quero crer, uma das maiores que o ser humano pode sofrer. Ninguém se casa para separar, nem artista da Globo. Quem fala isso mente, porque quem se casa quer que seja durável, mesmo que não tenha raízes, mas quer que seja durável. E quantos aqui não enfrentaram o divórcio? Se decepcionaram? Esperava a graça e veio o abandono, a incompreensão. Quantos aqui não esperavam um emprego melhor, estavam orando por um emprego melhor e agora perdeu até o que tinha? Pastor, não é possível, só comigo. Tem um cara lá na igreja, tem um fulano lá perto da minha casa, o cara não vale nada, pastor, ele tem um emprego muito melhor e ainda foi receber uma promoção. E eu faço tudo certinho, nunca entrei com nenhum atestado falso. Me mandaram embora, estou decepcionado, eu em pé. A gente costuma usar o termo assim, eu vesti a camisa. Eu vesti a camisa daquela empresa, pastor. Eu dei tudo de mim. Eu abri mão da minha família. Eu dei meu sangue, assim que a gente fala, né? Eu dei meu sangue por aquela empresa, pastor. E agora, o chefe me chamou na sala. Eu falei, sou eu que vou agora receber aquela promoção. E aí o chefão, ele passa no departamento pessoal. A casa caiu. Desesperado. Eu não estava preparado. Escute, a decepção, o desapontamento é exatamente esse sentimento que ele vem quando você não espera. Porque se você esperar, não é decepção, mas ele aparece. Estava tudo de bem, de repente a casa caiu. O que você faz, querido? O pastor sempre diz aqui, você precisa ter um amigo. Você precisa ter um amigo. Ah, pastor, eu vou meu amigo. E eu esperava que ele fosse meu amigo, mas ele me traiu. Ele me enganou, passou a perna em mim. E agora, o que eu vou fazer? Vou bater na caverna? Vou me esconder? Como é que você está agindo diante de uma situação de decepção? Como é que está o teu coração? Como é que está o seu diálogo com Deus? Eu quero aprender algumas coisas com esses textos que lemos aqui. Se você me entende, diga amém. Amém. O título da mensagem é Como enfrentar uma decepção. Como enfrentar uma decepção. Amém? Bem, olhando o texto, a primeira coisa que me veio à mente é que, apesar do desapontamento de Simão Pedro e os seus ajudantes,
Ao chegar na praia, pela manhã, cansado, exausto, sem dinheiro para o café, ele sabia que a sua esposa ia perguntar: e aí, Pedrão, cadê o peixe? Tem que comprar o gás, tem que pagar a energia elétrica. Aquela saída que você deu, marido, procurando emprego, andou o dia inteiro, o tornozelo está dessa grossura, só recebeu porta na cara. Quando você chega em casa, sua esposa: e aí, conseguiu? Você dá vontade de esgoelar ela. Apesar de todo o desapontamento que Pedro viveu, ao chegar na praia, ele ancorou o seu barco. E o que ele fazia? O que ele estava fazendo? Leia aí. Havendo desembarcado, eles faziam o quê? Murmuravam, espraguejavam contra Deus, choravam copiosamente, ficaram mudos, bravos com Deus. Não fala mais comigo. Quebraram o barco. O que eles faziam? Meu querido, escuta isso, é muito importante. Muito importante. Eu não sei em qual área você se decepcionou. Eu não sei em qual área você está desapontado, seja na área familiar, acho que não importa. Mas uma coisa é certa: a tua decepção não tirou dos seus ombros as suas responsabilidades. Se você é marido, está desapontado, continue sendo marido. Se você é esposa e está desapontada, continue sendo esposa. Se você é filho e está desapontado, continue sendo filho. Se você está desapontado com alguma coisa, meu irmão, isso não te dá o direito de deixar de fazer as suas tarefas. Isso não tira de você as suas responsabilidades. Pedro tinha uma responsabilidade social com aqueles homens. Pedro tinha uma responsabilidade com a sua esposa. Pedro tinha uma responsabilidade com aquela cooperativa de pescadores. E apesar de estar desapontado, angustiado, triste e infeliz porque não pescou nada, Pedro desembarca do seu barco, pega uma escova, pega a sua rede e vai lavar as redes, porque um outro dia vai chegar e a oportunidade vai bater a sua porta. Estou desapontado, pastor, não trabalho mais. Estou desapontado da igreja, vou ficar em casa. Você é carreira solo, você é um Sting gospel. Estou desapontado, pastor. Eu não vou tratar meu pai mais como pai, porque ele me desapontou. Agora eu vou tratar ele como a colega. Estou desapontado com meu filho, pastor. Agora ele vacilou, vou dar um bico nele. Não, você é pai, querido, e você tem responsabilidade de pai. Quer que o seu filho tenha te deixado feliz, ou quer que ele tenha te desapontado, você não perdeu a sua autoridade e a sua responsabilidade de pai. Vai lavar as redes. Tem muita gente usando o desapontamento como uma grande muleta para se esconder das suas tarefas e das suas
Não oro mais, pastor. Decepcionado. Não oferto mais, pastor, estou decepcionado. Vi uma matéria na Gazeta, me decepcionei. Não vou mais à igreja. Vi uma matéria hoje no jornal, ouvi pelo noticiário. Negócio de igreja, negócio de Deus. Estou decepcionado. Você pode ficar decepcionado. Você pode se frustrar por alguns momentos, mas escute. Não pare a sua vida por uma decepção. Não pare a sua história. Não abale a sua família porque o seu coração está ferido, querido. Não pare o seu trabalho. Não deixe de ser um servo obediente. Não deixe de ser um marido exemplar, uma esposa abençoada, um filho submisso, um servo fiel de Deus. Porque está decepcionado, porque o nosso Cristo muitas vezes se decepcionou, mas Ele foi até o madeiro e venceu a morte na cruz por mim e por você. As mesmas mãos que jogaram o raminho no chão na entrada de Jerusalém, dizendo: Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, Hosana, Hosana. E ele vinha no seu burrinho ali, ó. Passados alguns dias, crucifiquem, crucifiquem, crucifiquem. Só toma não. Jesus, tem que matar Jesus. Acaba com Jesus. Você acha que Jesus ali, todo arrebentado de uma surra, diante daquele povo que ele veio para salvar, ouvindo: crucifiquem, crucifiquem, o coração dele se alegrou? Decepção total. Mas quando Pilatos perguntou: e aí, cara, quer sair dessa? Não, vou até o fim. Eu tenho uma missão. E nenhuma decepção, nenhum desapontamento me tira a missão que Deus me deu. Eu vou até a cruz do madeiro, porque um dia eu vou olhar para trás, e ainda que eu não veja nenhum justo, eu vou ver o meu sangue espalhado, esperdido sobre a humanidade, e essa humanidade que aceitar o meu sangue estará comigo em Jerusalém celestial. Aleluia! Você está desapontado com seu filho? Vai fazer o quê? Vai dar remédio de rato para ele? Ficar de beicinho? Para mais comigo. Você é mais cafona, irmão? Você está fora de moda. Nós estamos na era da comunicação e você diz: não fala comigo? Ei, querido, eu sei que alguém te desapontou. Eu posso te desapontar? Desapontei meus pais muitas vezes, mas eles não desistiram de mim. Fui desapontado pelos meus filhos, mas eu não desisti deles. Me entristeci, me angustiei, mas permaneci firme, porque os meus pés estão sobre a rocha. E ainda que meu coração se abale, meu espírito se robustece e se fortalece no Deus da minha salvação. Pergunta ao teu vizinho: você está desapontado? Fala para 2 ou 3, vai lavar a rede, vai. Jesus não manda anjo lavar rede. Jesus não manda anjo fazer tarefa de marido, nem de esposa, nem de filho, nem de pai, nem de patrão, nem de funcionário. Jesus faz o impossível. Lavar rede é coisa de homem. Você está desapontado? Vai lavar. E não é na máquina não, é na mão. Quantos querem lavar as redes? Levante sua mão direita. Feche os seus olhos e diga: Senhor, apesar desta angústia, destas decepções, me fortaleça para que eu faça a minha parte, para que eu lave as redes, em nome de Jesus.
Aplauda o Senhor por isso. Glórias a Deus. Está decepcionado? Segunda coisa que eu vejo aqui. Diz a palavra que Jesus entrou no barco de Simão. Sim ou não? Quanto maior o seu desapontamento, a sua decepção, o seu desencanto com alguma coisa, quanto maior deve ser a entrada do Mestre na sua vida. Vou repetir de novo. Vou dar um casamento como exemplo. Quanto mais decepcionado você está com o teu casamento, mais Jesus precisa entrar nele. Quanto mais você está decepcionado com seu filho, mais Jesus deve entrar na sua relação com ele, querido. Quanto mais decepcionado você está com o seu trabalho, olha para mim, por favor. Quanto mais decepcionado você está com o seu trabalho, mais Jesus precisa entrar na sua vida profissional. Geralmente a gente faz o contrário. Magoei com o namorado, não quero saber de Jesus. Magoei com o patrão, abandono a igreja. Magoei com a esposa, com o marido, não quero saber mais de trabalhar para Jeová. Vou ficar no esquenta-banco. Sabe o que é isso, irmão? A gente se decepciona com homens porque ninguém é capaz de se decepcionar com Jesus. Porque Jesus é bom. Mas a gente se decepciona com homens e até homens de Deus. Mas a gente põe a culpa em Jesus. A gente é abandonado, entristecido, traído por homens. Porque Jesus não trai ninguém. Ele é fiel, permanece fiel. Ainda que eu seja fiel. Mas a gente briga por Jesus. Olha aqui, olha para mim, por favor. Pedro não conhecia Jesus, não se conhecia, era só de ouvir falar. Esse é o primeiro contato que eles estão tendo ali. Pedro está feliz? Ele está feliz? Está alegre? Oh, que maravilha, nem um peixe, que coisa maravilhosa. Gastando hoje combustível, energia. Estou aqui mais queimado, estou chateado, fedorento, de ficar a noite toda no mar de Tiberíades, no mar da Galileia. Peguei nada, que coisa maravilhosa, estou tão feliz. Mas escuta aí, presta atenção. Pedro aqui sentado, mas puxa da rede e tal, uma multidão apertando Jesus. Olha que coisa linda, irmão. Presta atenção. A multidão apertava Jesus porque queria ouvir Jesus. Os pescadores estão aqui, não queriam nem saber de Jesus. Tem gente querendo ouvir Jesus, desesperado para ter uma experiência com Jesus. E tem gente no nosso meio que Jesus está falando e ele não está ouvindo. E aí Jesus fala com a multidão assim: peraí um pouquinho. A multidão já está ouvindo Jesus? A multidão já está ali se acotovelando para ouvir Jesus, sim ou não? Jesus diz: mas tem ali alguns que não querem me ouvir. Talvez você seja esse. Jesus te trouxe aqui porque ele quer falar com você. Espera aí, multidão. Eu tenho para falar com um som, rapaz, lá no amigo dele. Ele passou, quero crer que assim é a história. Ele passou por cima da rede. Jesus, com licença, moço. Aqui está o barco dele. Ei, o cara olha, entra no barco aí, vai remar. Ele está aqui lavando a rede. Ele olha para o Tiago. Esse cara aí, que cara bicudo, meu. Para frente. Chateado. Um mendigo, só pode ser. Oh, Jesus. Sou eu mesmo. Entra aí no barco. E começa a dar ordem. Bora. Eu não encontro Pedro nesse momento fazendo nenhuma resistência. Parece que o Espírito de Deus estava tratando o coração daquele homem.
Ele estava desapontado com o seu dia de pesca, mas ele deixou Jesus entrar no seu barco. Escuta, eu não quero dizer para você que Deus vai tirar o desapontamento do seu coração para depois você deixar ele entrar. Esse é um grande erro que a gente comete. Me dá essa cura que eu deixo você entrar. Me dá um emprego de volta, fazer um voto de São Longuinho, botar 3 pulinhos, o Senhor me dá meu emprego de volta, aí eu vou ser crente. Jesus entra no barco de um homem decepcionado. Jesus entra no barco de uma mulher desapontada. Jesus entra no barco de um jovem desencantado. Porque quando ele sair, o desapontamento já sumiu. Mas ele não fica esperando você estar feliz e alegre e convidado, não. Ele quer entrar no momento de crise. Ele quer entrar no momento de desapontamento. Escuta, querido, todos aqui temos experiências com Deus, em diversos graus, em diversas circunstâncias. Não estou sendo pragmático, mas a maioria de nós aqui tem uma experiência com Deus, tem uma história para contar. Mas o que Deus quer tratar com você nesses dias de desapontamento é algo pessoal, é uma experiência nova. Ele quer ter uma experiência pessoal contigo. Escuta isso. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sabe por quê? Porque Ele quer transformar você. Você vai deixar de pescar coisas para pescar vidas. E para isso Ele precisa ter um contato direto com você. Vou esperar a poeira baixar. Não. A poeira está lá em cima. Está embolado. Está complicado. Está ruim, pastor. Está insustentável. Então deixa Jesus entrar na sua vida. Mas Ele já está na minha vida. Tem uma porção dele, você. Porque o apóstolo Paulo diz: embriagai-vos do Espírito. Há um estado maior do que o estado de ébrio. Há um estado maior do que o estado normal com o Espírito. Há um estado de embebedamento do Espírito. Há um estado de êxtase espiritual. Meu irmão, o Espírito quer entrar contigo nessa batalha para que você tenha uma experiência metafísica com Ele. Quantos querem ter uma experiência nova com Deus? Levante a sua mão direita. Diga assim, feche seus olhos, diga: Senhor, apesar de chateado, desapontado, pode entrar. A casa é tua. Em nome de Jesus. Amém. A terceira coisa que eu anotei aqui, eu achei tremenda, porque mexe muito com a nossa autoridade. Ele diz assim para Simão: Simão, vai mais para lá, vai mais para o fundo. Desapontado, lavando rede, chateado, entra um homem que ele está conhecendo naquele momento ali, está tendo seus primeiros contatos. Entra no barco, sem pedir, fica lá dentro, e ainda começa a falar com ele para onde que ele tem que ir, começa a dar a coordenada do caminho, começa a guiar a embarcação de um pescador experiente. Sabe o que eu vejo com isso, meu irmão? Independente da sua experiência, Deus tem caminhos novos para revelar para você e para mim. Não importa a quantidade de caminhos que você trilhou com o Mestre e o quanto Deus já usou você, tem coisas novas para Deus revelar para você no meio dessa decepção. E se você quer, você vai começar por uma posse desse novo e vivo caminho. Senhor, por onde? Para cá. Tiago, não aguenta esse homem não. Tiago, é muita pressão, Tiago. João, me segura, João. João, está me dando ordem dentro do meu barco, João.
Ele está me dando ordem dentro da minha casa, Ele está me dando ordem dentro do meu casamento, Ele está me dando ordem dentro da minha empresa, irmão. Deixa Jesus dar ordem dentro do teu negócio, deixa Jesus ser o gerente, o administrador, o dono, o Senhor, o Salvador, o guia, aquele que vai à frente, aquele que desbarata quem está na frente, aquele que direita veredas tortuosas, aquele que trilha o caminho, aquele que ilumina. Deixa Jesus tocar o barco. Obedeça a Ele, fica na sua. Ele vai te levar para um lugar melhor. Porque Jesus está no seu barco. Se Jesus está no seu barco, querido, você vai chegar a um lugar melhor. Mesmo que você não conheça o caminho, não faz diferença. Porque Jesus conhece. Ele construiu o mar com o erro de suas mãos. Amém? Fala para quem está do teu lado e deixa Jesus guiar. Fala para outra e deixa Jesus guiar. Fala para ele assim: não tem peixe na praia, só no fundo. Tem gente que quer Jesus na praia. Porque se balançar um pouco o barco, ele pula na praia. Então ele quer ficar no lugar onde dá pé. Aí Jesus fala para ele assim: ele dá pé não serve não. Você precisa ir mais para o fundo. Mas no fundo tem perigo. Tem. Mas no fundo eu vou depender de quem? De mim. Uma mensagem para os amigos do Evangelho. Caríssimos amigos do Evangelho. Você que é como um satélite ao redor da igreja, navegando e navegando, apreciando as delícias e as paisagens, mas não pertence ao corpo de Cristo. Próxima estação de embarque, a praia, sem peixes. Fala para o teu vizinho aí, tem que ir mais profundo. Deus está falando com você, diga amém. Amém. Essa palavra é para ele, pastor. Glória a Deus. Toma, pastor. Que delícia. Bate ele. Oh, Deus de glória. Deus de justiça. Puxa o tapete. Joga ele no chão. Pega, marca, come, carcará. Diga, essa palavra é para mim. Só para mim. Só para mim. Aleluia. A quarta coisa que eu anotei interessante é que Jesus manda ele jogar a rede. Mas sobre a sua palavra, verso 5, finalzinho do verso 5 diz: mas sobre a tua orientação, sobre a tua ordem, sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. Mas o interessante é que um pouquinho antes Pedro diz assim, né? Senhor, olha só, não me leve a mal, mas eu passei, Pedrão, pescador, sabe? Carteirinha 01 aqui da colônia. Passei a noite toda pescando e não pesquei nada. Quero registrar que não concordo em jogar a rede de novo. Eu quero aqui colocar o meu registro público de que não tem peixe nesse mar nesse dia, porque eu pessoalmente, experientemente, já passei a minha rede em todos os lugares desse mar. Mas vou obedecer. Agora você entende por que Pedro foi escolhido por Deus. Não é porque ele era um banana, ou porque não tinha vontade própria, ou porque não refletia, ou porque não tinha opiniões contrárias, simplesmente porque ele obedecia. Querido, você está decepcionado com Deus? Não está entendendo nada não? Obedece. Ele mandou você dar, dá. Ele mandou tirar, tira. Ele mandou fazer, faz. Ele mandou deixar de fazer, desfaz. Mas faça o que Deus está mandando.
E aí eu não faço a mínima ideia do que Ele tem mandado você fazer. Mas uma coisa é certa: Deus tem nos orientado. Sim ou não? Então fala para o teu vizinho assim, carinhosamente, tocando no ombro dele: obedecer é melhor do que sacrificar. Fala para ele assim, igual um bom mineiro: deixa de bobiça e obedece só. Vamos ler a partir do verso 6. Obedecendo, ou isto fazendo, apanharam poucos peixes. Não? Quantidade razoável. O esperado. Apanharam? Você está esperando uma coisa e você está decepcionado porque não conseguiu aquilo que você esperava. Eu quero te dizer que você vai continuar decepcionado, porque o que Deus tem para você é muito mais do que você está esperando. É uma decepção divina. Estava rasgando a rede, diz a palavra. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudados, e foram cheios somente o barco e meio, ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, sai de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele, de todos os seus companheiros, bem como Tiago, João, Zebedeu, filho de Zebedeu, e eram seus sócios. Disse Jesus então a Pedro: Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. Olha o que acontece, meu querido, quando você consegue passar pelo desapontamento fazendo a vontade de Deus. Primeira coisa, suas expectativas são extrapoladas. Estava tudo bem no seu casamento? Aí aconteceu o desapontamento? Estava tudo bem para você, mas para Deus não estava. Ele quer que o seu casamento seja mais abençoado ainda. Você estava indo tudo bem com seus filhos, estava dando trabalho, estava tirando nota cedo da escola, passando de ano apertadinho, 7 de recuperação, está tudo bem. Aí você se desapontou com ele, é porque Deus quer fazer uma reviravolta na vida do seu filho e quer colocar esse filho seu como um pregador, como um ministro, como um levita. Ele quer sacudir a estrutura dessa criança, meu amado. Então fique tranquilo, depois desse desapontamento vem o tempo de bonança. A segunda coisa que acontece: toda essa conversa, todo esse diálogo que narramos até agora foi entre Jesus, Pedro e os seus 2 tripulantes, sim ou não? E aí eles pescaram muito. Naquela noite, como foi provavelmente a pescaria dos outros pescadores? Boa ou ruim? Provavelmente foi. Se o experiente não pegou nada, a probabilidade dos menos experientes pegar seria menor. Mas a partir do momento que Pedro e os seus tripulantes se decepcionaram, lavando suas redes, deixaram Jesus entrar no barco, Jesus orienta o caminho, Jesus dá ordem para lançar a rede, eles dizem que não concordam, mas lançam. A partir dessa obediência, querido, escuta, isso é muito importante. O barco de Pedro se encheu de peixes, mas quando Deus abençoa, a bênção não é só para você. Faz sinal para um parente seu, faz sinal para um filho seu, faz sinal para um cônjuge que está desviado, faz sinal para um vizinho que está desviado, para ele vir buscar a bênção, porque você tem para você e tem para ele. Deus está suprindo a tua aljava nessa noite, Deus está enchendo o teu cântaro nessa noite, querido. Deus está duplicando o azeite na tua botija, porque você vai levar essa bênção para muitos lugares, você vai repartir essa bênção com a tua família. Muitas pessoas vão se escandalizar, tamanho é a bênção que Deus está despejando na tua vida. E se você quer, glorifica a Deus por isso.
glória de Deus está nesse lugar. Presença gloriosa do Espírito Santo. Aleluia, que presença deliciosa. É Jesus testificando através do Espírito Santo de Deus que tem um projeto maior que você não está vendo. Glória. Mas assim com a sua mão, muitos peixes. Muitos peixes. Faz. Levanta. Muitos peixes para sua família, para sua casa, para o seu casamento, para a sua história, para a tua empresa, para o teu negócio, para a tua vida financeira, para a tua vida espiritual. Muitos peixes. Aleluia. Você crê nessa palavra, querido? Você toma posse dessa palavra, querido? Aleluia. Mas duas coisas importantes aqui. No verso 8, o milagre acontece, ele é tão forte na vida de Pedro. Um homem acostumado com coisas tremendas. Mas Pedro ficou tão impactado. São arrastadas, enchendo o seu barco, o barco do amigo. Só há uma alternativa para o homem, para a mulher, para o jovem, quando tem uma experiência com Deus. É reconhecer o seu estado de pecador. Quando o milagre acontece na sua vida, querido, não é para exaltar o seu nome. A tua rede vai se encher de peixes, mas a glória vai ser do carpinteiro. Quanto mais Deus age na sua vida, mais Ele mostra o quanto nós somos pecadores e dependentes da glória dele. Quando Deus operar um milagre na sua vida, não se sinta o rei da cocada preta. Se sinta como um homem que foi alcançado pela graça. Se sinta como uma mulher que foi alcançada pela misericórdia. Apesar da sua murmuração, do seu desapontamento, dos seus chiliques, dos seus xingamentos, da sua destemperança, da sua intolerância, da sua incapacidade de entender, ainda assim Deus tem misericórdia para te alcançar. Senhor, eu não sou digno que se fique perto de mim, sou pecador. Pedro estava aprendendo. Ele não sabia uma lição áurea da vida de Cristo. Ele poderia ter dito isso, não foi registrado, mas podemos conjecturar. Pedrão, se você é pecador, eu vim para você. Eu não vim para quitação, eu vim para doentes, eu vim para pecadores. Louvado seja o nome do Senhor, que não veio para perfeitos. Louvado seja o nome do Senhor, que não veio para homens e mulheres perfeitos. Louvado seja o nome do Senhor, que veio para mim, perfeito e pecador, e para você. Glórias e glórias sejam dadas a esse rei que sai do seu trono, se inclina para atender a oração de um impiedoso, de um pecador, de alguém que não merece, mas que por graça recebe. Amém? Amém. E a última revelação para a gente já encerrar. O último verso, capítulo 11. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e seguiram o mestre. Olhe para mim, por favor. Quando Pedro saiu, horas antes de encontrar-se com Jesus, e entrou no mar de Tiberíades, na Galileia, se ele fosse crente, qual seria o desejo, a oração de Pedro? Senhor,
traga peixes para a rede, sim ou não? O pescador que entra no mar, além de proteção, ele pede, sim ou não, queridos? Sim. Cada um vai entrar no mar, se o Senhor me dá um pacote de chips, não é verdade? Então, o desejo do coração de Pedro e dos seus tripulantes, o desejo maior, era que a rede fosse cheia de peixes, sim ou não? Vamos dizer que essa era a campanha que Pedro estava fazendo a semana toda. Senhor, eu vou pescar sexta-feira, já estou aqui em oração, estou fazendo esse jejum, para que os peixes também estejam em jejum. Quando eu jogar isso, eles venham, conjecturando aqui. Quando ele volta, horas depois, exausto, exaurido, cansado, lavando, quando ele está lavando a rede, ele está passando uma mensagem para mim. Qual é? Significa que amanhã eu vou tentar de novo, sim ou não? Senão ele quer saber de rede, vou mudar de profissão, né? Vou procurar um emprego, procurar um sim, levar um currículo lá na garota, sei lá. Mas a Bíblia diz que ele estava lavando a rede, significa que ele ia usar de novo, sim ou não? Nesse momento, mesmo frustrado, falido, qual era a expectativa do coração de Pedro? Era que no outro dia ele arrumasse peixe, sim ou não? Esse homem entra no barco e diz para ele assim: vamos andar aí. E é claro, qual era a expectativa do coração dele? Peixes. Antes de Jesus mandar jogar a rede, foi interessante, porque ele foi pregar para as multidões. Que coisa é essa? O cara está cansado, está marejado, frustrado, decepcionado. Entra um homem, um profeta no barco dele, fala com ele para andar na beirada da praia o tempo que ele ia pregar. Pedro passou a ser um palco móvel na beira da praia, enquanto Jesus pregava. Jesus pregando e um barco andando. Tudo bem, ora, você se arrependa. E Pedro ali, misericórdia. Querendo peixe, esse cara falando. Mas Pedro foi obediente, aí Jesus deu prêmio para ele. Agora sai da praia, vamos mais pro fundo. Joga a rede lá de cá, ele jogou, a rede voltou cheia de peixes. Ele alcançou o objetivo dele, sim ou não? Olha o que acontece quando o homem tem um encontro genuíno com Jesus. Agora diz a palavra no verso 11 que ele arrastou seu barco pesadíssimo até a areia da praia. Quando ele chega na praia, o que tinha na praia quando ele saiu? Ele tinha uma multidão, sim ou não? Então vamos dizer que a multidão dispersou, mas tinha alguns ali, não tinha? Ele chega na praia, puxa o seu barco, o barco está cheio de glória. Peixe era a bênção, sim ou não? Glória. Mas quando ele atraca o barquinho dele e ele sai do barco, Jesus sai do barco e começa a caminhar. Pedro larga os peixes e vai atrás de Jesus. Pedro! Os peixes. Os peixes eram importantes até eu conhecer esse homem. A bênção era importante enquanto eu não conhecia o abençoador. Glória a Deus! E a bênção? Aonde o abençoador estiver, a bênção estará comigo. Oh, glória! Querido, você está preocupado com a bênção? Você está preocupado em perder a sua bênção? O mais importante que a bênção é o abençoador. Você perdeu algumas coisas na sua vida, você se desapontou com algumas coisas, mas você continua com Jesus. Então, onde quer que você esteja, o dono do ouro e da prata, o criador dos peixes, das aves, dos répteis, estará com você. Pedro, e aí, o que faz com os peixes? Sei lá. Distribui na comunidade.
Agora recebi uma promoção. Sim. O Ministério do Trabalho do Céu pegou minha carteira de trabalho. Estava escrito pescador de peixe, agora é pescador de alma. Está abençoado. É o que Deus quer fazer com você, querido. Deus quer transformar a tua visão, quer ampliar a tua visão. Você está focado na bênção. Deus está preocupado em transformar você. Vamos ficar todos de pé em nome de Jesus e na presença dEle, sem dispersão. No seu lugar e venha aqui para o altar. Isso, se ajunte a essas outras pessoas que estão aqui. Se você está na galeria, eu te espero descer. Venha, você vai receber hoje a marca da promessa de Deus. Você vai receber o selo do batismo com o Espírito de Deus. Você vai receber a glória de Deus na sua história. A marca de Cristo, não é a marca da igreja, é a marca de Cristo do noivo. Ele vai te marcar esta noite, em nome de Jesus. Saia. Venha, eu estou te esperando, peça licença. Dá licença, moço. Dá licença, moça, que eu quero a minha bênção. Eu não vou sair daqui na dúvida.